Hoje eu vou responder a mais uma série de perguntas que eu recebo sobre o teste do IELTS para poder esclarecer mais detalhes da preparação. Então, se você está na preparação do teste do IELTS ou irá começar a preparação agora, fique aqui, porque uma dessas perguntas pode ser uma dúvida que você mesmo tenha. Então vamos lá, vou começar pegando aqui a primeira pergunta sobre o teste do IELTS. Deixa eu abrir aqui. O IELTS serve para faculdade no Canadá? Para esclarecer de forma bem tranquila e bem clara para você aqui. Para que serve o teste do IELTS? O teste do IELTS ele serve basicamente para 3 propósitos. Primeiro deles, imigração. As pessoas que vão fazer um programa de imigração para determinado país, geralmente têm que comprovar o nível de proficiência no idioma, e para isso utilizam-se do teste do IELTS. Então, se você está se preparando para imigrar para um outro país, pode ser Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, qualquer país que necessite como requisito da comprovação de proficiência de IELTS, de inglês, você vai precisar do teste do IELTS. No meu caso, eu imigrei aqui para o Canadá e utilizei o teste do IELTS para isso. Segundo propósito do teste do IELTS, estudos. Então, caso você esteja aí com a intenção de fazer um mestrado, um doutorado, às vezes uma faculdade mesmo fora do país, é muito provável que você vai precisar do teste do IELTS também para poder comprovar o seu nível de proficiência e ser aceito naquela instituição. Terceiro propósito do teste do IELTS, vistos de trabalho. É muito comum que as pessoas que estão se preparando para trabalhar em outro país ou que serão transferidas, né? Tem muitas pessoas que são transferidas da empresa para uma unidade fora do país. Elas têm que comprovar o nível de proficiência no idioma e, para isso, elas necessitam do teste do IELTS. Então, a sua pergunta aqui, se o teste do IELTS serve para faculdade no Canadá? Sim, esse é um dos propósitos do teste do IELTS. O que que você que está se preparando para isso deveria olhar? Qual é o requisito que a sua faculdade exige de você? Por quê? Cada instituição, especialmente quando nós estamos falando de universidades e instituições de ensino, tá? Sobretudo as instituições de ensino superior. Então, estou falando aqui de faculdade, mestrado, doutorado. Cada uma delas irá estabelecer um requisito específico de nota. Vou exemplificar para você. Suponhamos que você queira fazer um college, né, que é um curso aí de menor complexidade. Geralmente, a nota exigida no teste do IELTS para que você possa ingressar vai ficar ali entre 6, 6,5 em cada uma das habilidades ou até mesmo no overall, né, que é a média geral que nós dizemos. Já quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, você há de concordar que o nível de complexidade ali é maior, não é? Então, geralmente, para esses casos, a nota tende a ser mais alta também. Então, você vai precisar ali de um 7, 7,5, às vezes 8. Então, isso é o que você deveria considerar quando você for olhar para a instituição para a qual você vai aplicar. Qual é o requisito do teste do IELTS? E aí sim, você consegue direcionar a sua preparação com aquele nível determinado de esforço para aprender as técnicas da prova. Quanto tempo até sair o resultado do IELTS? Olha só, existem duas possibilidades aqui para você. O teste do IELTS, ele pode ser feito naquilo que a gente chama de versão paper-based e naquilo que a gente chama de computer delivered. O que que é isso? A versão que nós chamamos de paper-based, olha só, paper é o papel, né? A gente está se referindo à versão impressa. Você vai se dirigir ao centro de aplicação, lá você irá receber a sua prova impressa para poder responder. A outra versão é o Computer Delivered, ou seja, existe um computador e a prova será entregue a você para fazer por meio de um sistema. Então, existem essas 2 versões. Na versão paper-based, que é a versão impressa, eles pedem 13 dias úteis para liberar o resultado. Então, acaba demorando mais, muita gente fica ali naquela espera agoniada, né, pela nota, mas é o prazo que eles pedem. Quando você vai fazer o IELTS na versão Computer Delivered, por ser no sistema de computador, algumas partes da prova, como Listening e Reading, são corrigidas mais rapidamente, né? Então, eles pedem o prazo de 5 dias úteis. Na prática, quando a pessoa escolhe o IELTS na versão Computer Delivered, que é essa versão do computador, eu vejo resultados saindo ali em 2, 3 dias, tá? É isso que acontece. Como é no dia da prova? Poxa, tem muita coisa para falar aqui, né? Eu poderia falar da prova em si, como que vai se desenrolar, mas eu acho que o que a pessoa mais quer saber quando ela me pergunta isso, como é no dia da prova,
é o que vai acontecer no dia da prova, não é mesmo? Já parou para pensar? O que vai acontecer com você no dia do teste? E essa é uma das causas pelas quais as pessoas ficam mais ansiosas pelo dia da prova, porque você simplesmente desconhece o que vai se passar com você lá no dia da prova. Geralmente, tá? Quando você chega ao centro de aplicação, não são todos os centros que fazem isso, tá? Mas em alguns deles você já será recebido em inglês. Não são todos os centros que fazem isso, mas em alguns deles você já será recebido em inglês. Então, assim que você abrir a porta, o pessoal já provavelmente vai falar com você. Hi, how are you? Good morning. Come on in. Vai te chamar para entrar e vai lidar com você em inglês, inclusive na parte administrativa ali do teste. O que é essa parte administrativa? Você provavelmente será levado até uma sala onde haverá outros alunos, outros candidatos esperando, e ali você vai esperar para fazer o seu cadastro, o seu registro. Nesse registro, eles vão colher os seus dados pessoais, a sua foto, vão conferir o seu documento, colher as suas digitais. É isso que vai acontecer. Depois você vai continuar aguardando, e aí, na hora da prova, geralmente é o próprio examinador que vem te chamar. Ai, ai, ai. Quando você vai para o speaking, né, que é a prova de conversação, geralmente o examinador já chega na porta e te chama pelo nome. Pode ser que seja um funcionário lá do centro que te chame também, tá tudo bem, mas geralmente é isso que acontece, tá? Então, esteja preparado para já lidar com as pessoas ali do centro de aplicação em inglês. Já parou para pensar? Comenta aí nos comentários para mim se você sabia ou se passava pela sua cabeça que eles já iam lidar com você ali em inglês no dia da prova. Não é só na hora da prova que você vai falar inglês. Muitos centros de aplicação já vão te receber em inglês ali e tratar com você sobre a parte administrativa em inglês, tá? Ó, aqui já é mais profunda essa pergunta. Ó. O que não dá para deixar de estudar de forma alguma para o IELTS? Excelente pergunta essa. Vamos lá, toda vez que eu recebo esse tipo de pergunta, né, seja no direct ou conversando com algum aluno, eu gosto de falar que existem 3 coisas que você não pode deixar de estudar. 3 coisas que você deveria dominar para ir para a prova, tá. E essas 3 coisas eu coloco numa sigla ali que eu chamo de TEC, T-E-C, TEC. O que vem a ser TEC? Preste atenção, técnica, estrutura e conteúdo. Vou destrinchar isso aqui um pouco mais com você para você ter uma noção mais aprofundada disso. Técnica é a primeira parte, é a primeira letra. Por quê? É exatamente a coisa mais importante para o teste do IELTS. Se você não domina as técnicas de prova, será muito difícil você atingir os parâmetros que o examinador espera ver. As técnicas são um conjunto de ações objetivas, ou seja, faça isso que vai gerar este efeito. É um conjunto de ações objetivas. Você faz aquilo e gera tal efeito. Se você não domina a técnica, dificilmente você vai saber atingir um parâmetro que o examinador espera, porque o IELTS é isso, né? Eu sempre gosto de falar aqui, o teste do IELTS não é um teste de fluência em inglês, ele é um teste de proficiência em inglês. Qual que é a diferença disso? A fluência é simplesmente você conversar em inglês, você se comunicar. A proficiência ela vai além. A proficiência é a sua capacidade de usar aquela ferramenta, o idioma, para uma finalidade específica. No IELTS, essa finalidade específica se chama atingir os parâmetros do teste. Consegue perceber a diferença do IELTS em relação a uma prova de inglês simples? Então, a técnica é extremamente importante para isso. Segundo ponto, estrutura. Você precisa conhecer a estrutura do teste do IELTS. Como que funciona a prova do listening, como que funciona a prova do reading, a do writing, a do speaking e o que é esperado de você. Se você marca o seu teste do IELTS, é pior que isso acontece, hein? Se você marca o seu teste do IELTS e nem sabe como que será a prova, você provavelmente estará em maus lençóis, porque você não sabe como aquilo irá se desenrolar no dia do exame. Então você precisa conhecer a estrutura da prova também. Terceira coisa, conteúdo, que é o que você deveria entregar ao examinador. E aqui eu estou falando especialmente das habilidades produtivas, que são writing e speaking, né? A habilidade ali de redação, de escrever, e a habilidade de conversar, sobretudo dentro do tempo exíguo que você tem no teste. Quando eu digo exíguo, é o seguinte: o teste do speaking, que é a conversação, dura de 11 a 14 minutos. Não passa disso. Mas dentro desse tempo, você tem que saber o que entregar ao examinador. Qual é o conteúdo
das suas respostas, porque não basta você aleatoriamente chegar lá e abrir a boca para falar com o examinador. Não faça isso. Você tem que saber o que entregar ao examinador para que você atinja os parâmetros da prova. Lembra lá que eu falei lá atrás? Tudo é sobre atingir os parâmetros? Então é isso, ó, técnica, estrutura e conteúdo. Isso é o que eu considero que você não deveria ir para a prova sem dominar. Você sabe se o IELTS tem mais rigor para solicitar accommodation? Não é possível solicitar accommodation pelo site, apenas diretamente no centro. Devo mandar diretamente para o e-mail do centro? O que é accommodation para o pessoal poder entender, tá? O teste do IELTS, ele consegue fazer algumas adaptações para pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou algum tipo de dificuldade especial. Vou dar um exemplo aqui. As pessoas que possuem TDAH, elas podem ter algumas adaptações. Não é, veja bem, não é que você terá todas as adaptações. Você pode ter essas adaptações, que vão ser avaliadas em cada centro de aplicação da prova, porque nem todos os centros estão aptos e estruturados para oferecer todas as adaptações. Que adaptações são essas? Que a gente diz accommodation, né? No caso do TDAH, você pode ter o áudio do listening repetido. Olha só, de grande ajuda, né, para você poder se concentrar. Você pode ter o áudio do listening repetido. Na prova do reading e no writing, você pode ter até 25% a mais de tempo, ou seja, se a prova dura 60 minutos, isso daria ali mais 15 minutos a você, né? Novamente, mais uma excelente oportunidade para conseguir se concentrar, né? Mas o que é necessário? Que você realmente, de fato, entre em contato com o centro de aplicação específico, não basta ser pela internet, para ver se naquele centro eles estão aptos a oferecer tais e tais adaptações para você. Entendeu, Flávia? Por isso que você tem sim que verificar com o centro. Importante que no caso do TDAH e das outras situações, você deva ter o diagnóstico disso. Né? Não é simplesmente você chegar e falar, eu tenho TDAH, quero que vocês façam isso. Não é assim que funciona. Né? O IELTS tem uma padronização. Mas excelente pergunta essa daí, tá? Pode escrever tudo maiúsculo na redação? Boa pergunta essa aqui. O que vocês acham? Será que quando você for lá, tanto na prova impressa, né, a paper-based, quanto na prova no computador, a computer delivered, será que você pode escrever lá tudo com caixa alta? Fica aquele texto meio estranho, tudo grande, né, as letras maiúsculas todas? Será que pode? A resposta é sim, você pode, tá? Inclusive, há pessoas que usam isso como uma estratégia, porque a pessoa teme que na hora da prova ela vá ficar nervosa demais ao ponto de esquecer de capitalizar algumas letras. Como assim, professor, capitalizar algumas letras? Preste atenção. Quando você vai escrever nomes próprios, né, nomes de lugares, nomes de pessoas, você deve capitalizar a primeira letra, ela deve vir maiúscula e as outras minúsculas. Só que na hora da prova, se por nervosismo, ansiedade ou desatenção sua, você esquecer de colocar a primeira letra maiúscula e escrever tudo minúsculo, obviamente o seu examinador vai descontar uma parte da pontuação ali, né? Então, algumas pessoas, como estratégia, preferem escrever tudo com letra maiúscula. Já ativa lá no teclado, né, o caps lock e fica travado lá, e aí a pessoa escreve tudo maiúsculo. É possível, você pode fazer isso, não tem problema algum. Você pode escrever a redação inteira dessa forma que não será descontado ponto. A mesma coisa nas outras partes da prova que exijam que você escreva, por exemplo, no listening e no reading, aquelas questões de lacuna, você pode escrever com a letra maiúscula, assim, não tem problema, tá? Quanto devo estudar de inglês antes de começar o IELTS? Então, é exatamente isso que eu tô falando, por isso que eu olhei aqui e lembrei. Exatamente isso. A questão não é quanto que eu tenho que estudar de inglês antes de começar a estudar para o IELTS, não é isso. O teste do IELTS tem um propósito e provas de inglês têm outro propósito. Eu já expliquei isso aqui no início dessa live aqui. O teste do IELTS é um teste de proficiência. Então, eles estão muito mais interessados na sua capacidade de mostrar aquele parâmetro específico da prova do que na sua capacidade de se comunicar em inglês necessariamente. Pense aqui num exemplo comigo. Talvez você já tenha feito uma prova de concurso ou uma prova de vestibular. Basta você estudar a matéria para se dar bem na prova? Pensa aí, se você já fez algum concurso na sua vida ou algum vestibular. Ah, vou estudar a matéria toda e vai dar tudo certo. Se você já fez uma prova de concurso de vestibular, você sabe que não é assim. Você precisa estudar para aquela prova. Você precisa saber como aquela banca cobra
determinado assunto? Quais são os tipos de questões que aquela banca utiliza? Você precisa estudar para a prova. E no IELTS não é diferente. Você precisa dominar a prova, tá? Então, obviamente, saber inglês é importante, você não vai chegar na prova sabendo nada e conseguir uma nota excelente, isso não existe, mas a grande questão é que quando você estuda já focado na prova, pelo menos depende da metodologia que você vai utilizar, né? Eu tô falando da minha. Se você utiliza uma metodologia que já vai focar na prova, você não só aprende inglês, como já se prepara para o teste. Quais partes da gramática mais caem no IELTS? O que eu tenho que estudar de gramática para ir bem na prova? Não é assim. Só para você já ter aqui uma noção de um mito. Na prova do IELTS não existe pergunta de gramática. Não tem pergunta de gramática no IELTS. Eles não vão te perguntar qual que é a conjugação correta, preposição ou de verbo que deveria ser usado. Não existe isso. O IELTS não é assim. Você vai sim ter que dominar a gramática em certo nível, mas um nível aplicado. Você vai ter que saber aplicar estruturas gramaticais durante a prova e não ficar respondendo perguntas sobre gramática, entende? Como melhorar vocabulário para a prova do IELTS? Essa aqui é a pergunta de ouro, né? Como que faz para melhorar o seu vocabulário? Quem é que não tem problema com vocabulário em inglês, né? Pensa aí. Você está contente com o seu vocabulário em inglês, com o seu nível de vocabulário em inglês? Se eu pegar um livro ali atrás da minha estante agora e te der, você vai conseguir ler de cabo a rabo tranquilamente? Ainda que não sabendo uma ou outra palavra, mas você teria essa tranquilidade? Melhorar vocabulário é algo extremamente necessário para o teste do IELTS, até porque quando a gente olha para as provas do writing e do speaking, a prova de redação, né, a prova de conversação, um critério inteiro dessa parte é vocabulário. É o que a gente chama de lexical resource, né, tecnicamente. Mas é o seu vocabulário. Então, se um critério inteiro da sua prova significa que 25% da prova da conversação, do speaking, e 25% da prova da redação, o writing, é vocabulário. É extremamente importante. Agora, como que você vai melhorar o seu vocabulário? Existem várias formas de trabalhar isso, né? A forma que eu utilizo dentro da minha metodologia com os alunos é o que eu chamo de exposição guiada. O que é a exposição guiada? A exposição guiada é a parte da metodologia pela qual você vai aprender o idioma usando o idioma. Preste atenção. Você vai aprender o idioma usando. Significa que você vai ficar exposto a uma quantidade muito grande de vocabulário e leitura, já usando isso no seu dia a dia. E, obviamente, existem técnicas específicas, né, para que você não só entre em contato com o vocabulário, mas que também aprenda e, mais importante ainda, retenha o novo vocabulário. Porque imagine aqui comigo, se nós estamos aqui conversando e eu fale uma palavra nova que você nunca ouviu na vida antes. Você fala: "Nossa, que palavra interessante essa". Qual será a próxima vez na sua vida que você verá essa palavra? Não sei. Pode ser daqui um dia, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um ano. Então, se você não possui estratégias de retenção do vocabulário, você simplesmente não vai lembrar. E pensa, na hora do IELTS, o que que você quer? Por isso que eu falo que ficar estudando listinha de vocabulário não funciona para o IELTS. O que que você quer na hora do IELTS? Saber muitas palavras ou lembrar muitas palavras para poder utilizar? O que você quer é lembrar, você ter a capacidade de buscar aquilo dentro do seu arcabouço ideológico e utilizar na prática. Então, se você não tem uma um mecanismo de estudo, uma estrutura de estudo que te permita reter aquilo que você aprendeu, o seu estudo acaba sendo irrelevante, porque você até aprendeu. E isso é o que é o problema dos cursos normais de inglês que a gente vê. E aqui eu não estou criticando um curso específico, eu estou falando do aprendizado normal. Você aprende muita coisa, mas você não tem a capacidade de usar aquilo que você aprendeu, porque você não guardou, você não reteve aquilo. E isso é importante. Tá entendendo isso aqui? Sim ou não? Isso é importante para você na hora da prova. Estou no básico e preciso tirar 6 este ano para trabalhar. Consigo? Se você, este ano de 2026, e se você tem que atingir 6 no IELTS, primeira coisa é entender o que significa tirar 6 no IELTS. Para o teste do IELTS, nota 6 equivale ao nível B2, tá? Se você não sabe o que que é isso, é assim, ó, os níveis de inglês, nós usamos uma classificação internacional, né, da CIFA,
que ela é bem reconhecida e tranquila de usar, que é assim, ó, os níveis de inglês são básico, intermediário e avançado. Dentro do básico nós temos A1 e A2, dentro do intermediário B1 e B2, dentro do avançado C1 e C2. Tirar 6 no IELTS significa que você deve estar no nível B2. Se você, né, a pessoa da pergunta fala que está no básico, provavelmente está ou no A1 ou no A2. Agora a grande questão é, falou para trabalho, né, precisa alcançar nota 6 para trabalho este ano. Dá. Se você fizer uma preparação que foque nas técnicas da prova e tem aquela parte da metodologia que eu falei de melhorar o vocabulário do jeito que eu uso, você consegue até antes. Muito antes, você não precisa chegar no final do ano. Você consegue muito antes, entende? O negócio é você começar, porque muita gente fala assim: "Ah não, eu vou começar, mas eu vou começar semana que vem. Eu vou começar, mas eu vou começar mês que vem". Tá tudo bem, você é livre para tomar suas decisões. O que você não pode, eh, deixar de lado é o fato de que, quando você fala: "Vou começar semana que vem, vou começar mês que vem", você está julgando não só, o resultado para frente, você está julgando a sua preparação para frente. Significa que aquele tempo que você deveria fazer para evoluir, ainda será necessário. O tempo de preparação, ele não irá diminuir, porque você está postergando ele para frente. Consegue entender isso aqui? Muita gente acha que vai deixando, deixando e depois o tempo vai ser menor de preparação. Na verdade, ficará até mais difícil. Por quê? Se você precisa de determinado nível de esforço, determinado nível de horas de estudo para alcançar determinado ponto, sei lá, nota 6, por exemplo, e você precisa desse número de esforço. Se você vai deixando isso mais para frente, veja, o tempo que você tem para fazer aquele mesmo número de esforço está sendo reduzido. O que que vai acontecer? Você vai ficar sobrecarregado. Você vai ter que fazer muito mais em um tempo muito mais curto. E é aí que acontece o chamado desespero, afobação. A pessoa chega: "Professor, eu tenho 20 dias para fazer a prova, e aí?" Eu que te pergunto: "E aí? Por que que você não começou antes a sua preparação?" Entende? Não façam isso, não deixem para começar depois. Se você sabe que você irá fazer o teste do IELTS, comece a sua preparação agora. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo para eu poder saber que ele foi interessante e relevante para você na sua preparação do teste do IELTS. Caso você queira saber se há turma aberta nesse momento sobre a preparação do teste do IELTS, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder entrar em contato conosco. Um forte abraço e até a próxima aula.